Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs. Mais uma vez nos encontramos aqui na realização do nosso culto consolador. Eu convido a todos que nos assistem e que se encontram aqui presentes nesse momento para que fechem seus olhos e elevemos o pensamento até o Criador, buscando trazer a paz, buscando trazer o amor do Mestre Jesus para consolar nossos corações. Que neste momento essa paz que emana do alto possa transcender o espaço e chegar até os lares daqueles que nos assistem como forma consoladora, trazendo o lenitivo, trazendo o conforto, que todos nós nos encontramos necessitados e carentes nestes nossos momentos de encarnação neste planeta Terra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja feito o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentação, e livrai-nos, ó Pai, de todos os males. Mestre Jesus, Espíritos amigos, e com essa prece nós damos por iniciado a nossa atividade consoladora do culto consolador. E que assim seja. Queridos irmãos, queridas irmãs, a gente sempre frisa para que vocês não pulem este momento da nossa fala, para que vocês não pulem parte da nossa apresentação. Porque como se trata de um culto consolador, a consolação pode estar justamente naquele momento em que você adiantou o seu vídeo. Então nós conclamamos que não pule nenhum momento da nossa fala, do nosso culto consolador. Aproveite todos os ensinamentos que será ministrado aqui. E a consolação, como diz, pode estar na música que vocês estavam ouvindo, pode estar na leitura do Evangelho, pode estar na psicografia, pode estar na palestra do nosso irmão que será ministrada. Faremos aqui uma breve leitura do Evangelho, que inclusive é o tema da palestra, Cristo Consolador, que nosso irmão Paulo de Tarso fará. Vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis o repouso para vossas almas, pois suave é meu jugo e leve é meu fardo. Esta passagem está em Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30, capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se trata do Cristo Consolador. E eu passo a palavra agora para o nosso irmão Paulo de Tarso. Fique à vontade, Paulo. Bom dia. Diferente, né? A gente fez durante esse período aí de pandemia muitas falas remotas, então a gente acostumou a falar sem ter um público presente. Aqui a gente ainda tem algumas pessoas do trabalho de psicografia, né? Mas não fosse o pessoal do culto, estaríamos como em casa mesmo, só, falando para o computador. Tem algumas pessoas que não gostam de falar, a gente acostuma, né? Gosta, parece um papagaio. Bom, nós vamos falar sobre o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, desses 28 capítulos que tem. Ele é o capítulo que ele vem imediatamente depois de um capítulo que trata especificamente sobre as aflições, que é o capítulo 5 do mesmo Evangelho. No capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, é onde são condensadas todas as falas de Jesus sobre o universo em que nós estamos inseridos, sobre o mundo em que nós estamos encarnados e sobre a quantidade significativa de problemas das mais variadas formas que nós vamos encontrar enquanto estivermos neste planeta. Começa o capítulo 5 e uma das primeiras falas que tem lá, fazendo uma referência a Jesus no livro de Mateus, no mundo vós tereis aflições. Então, às vezes, a gente fica meio que surpreso, né? Nós espíritas, nós não espíritas, mas cristãos, nós não espírita nem cristão, mas que acreditamos em alguma
sobre a existência da vida espiritual, a vida física, né? Ou vamos para o céu, ou não vamos para o inferno, mas nós vamos continuar vivendo. Às vezes a gente surpreende com essa situação que acontece de ter uma vida um tanto quanto desafiante. Então nós temos desafios nos nossos trabalhos, nós temos desafios nos nossos relacionamentos afetivos, casamento, namoro, noivado, nós temos desafios no trato na nossa casa de oração. Se nós temos um grupo, aqui tem um grupo que coordena essa atividade, que é o grupo do culto consolador, e eles têm desafios, porque sobre determinados assuntos pensam diferente. O pessoal da música é um grupo afinado na hora de cantar e de tocar, mas talvez tenha algum tipo de falta de afinação na hora de falar do grupo, de tratar das coisas, porque nós somos essencialmente diferentes. E na nossa diferença, na nossa forma de encarar a vida, nós às vezes, obviamente, não temos toda a leitura de uma situação. E aquilo que já é desafiante fica mais. Assim é com relação, por exemplo, à busca que nós temos por notícias dos nossos entes queridos. A leitura que nós fazemos do processo, ela diz muito respeito a nós mesmos. Então, por exemplo, eu posso chegar numa casa de oração que tem uma atividade de psicografia e numa expectativa de que a mensagem vai sair naquele momento. E o primeiro sentimento que vai gerar é exatamente da aflição. Será que eu vou receber? Será que é verdade isso? Tem mensagem mesmo? Então, por exemplo, eu estava fazendo um exercício, pensando nos meus desencarnados mais próximos, e eu tenho desencarnados, o caso da minha avó, que já tem muito tempo que ela retornou ao mundo espiritual. A primeira dúvida que eu fiquei é, ela ainda está no mundo espiritual ou ela já voltou? Porque às vezes eu estou pedindo mensagem, estou querendo, esperando receber um sinal dela, e ela já está encarnada e me dando esse sinal todo dia através de um abraço, sendo um filho, sendo um sobrinho. Então tem todo esse contexto. Mas passada essa fase que em teoria a gente sofre com toda essa expectativa, a gente fica aflito em menor ou maior escala, a depender inclusive do nosso preparo espiritual, a depender do nosso conhecimento dessa doutrina que consola, a gente vai para o capítulo 6 do Evangelho, onde são condensadas todas as falas de Jesus sobre a proposta que ele nos faz de trazer consolo para nós em toda e em qualquer circunstância. Então, se eu estou pensando no culto consolador, nessa atividade, eu encontro nesse capítulo 6 consolo necessário, eu encontro entendimento, eu encontro calmaria espiritual para poder lidar com a situação. Mas se eu estou pensando na minha vida diária, eu também encontro nesse capítulo 6 uma série de mensagens maravilhosas faladas pelo Cristo e depois, inclusive, na codificação da doutrina, reforçados pela espiritualidade amiga, falando para a gente exatamente da leitura que nós temos que ter, de que existem meios para poder nós nos consolarmos, nós encontrarmos no Evangelho de Jesus situações em que nos preencham, em que possa nos complementar. O nosso irmão Davi, na leitura inicial da nossa reunião, ele leu um texto que está no livro de Mateus, capítulo 11, em que Jesus já começa falando que ele vai sim enviar para nós o Consolador. Ele fala para a gente que nós não estaremos sós. Mas se nós pegarmos o mesmo capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um texto de João, o evangelista, logo na frente que diz assim, ó: se vós me amais, guardais meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê e não o conhece. Então, claramente, esse texto aqui traz duas informações acessórias. A primeira é que Jesus está deixando claro mais uma vez, como se fosse preciso, para nós espíritas não é preciso, que ele não é Deus. Então, em várias passagens do Evangelho de Jesus, ele faz referência muito clara a essa divisão. Ele é o Filho. Ele fala claramente ao Pai. Então, aqui mais uma vez, no livro de João, ele reforça esse assunto. E mais à frente fica claro para nós que virá um outro Consolador.
em nenhum demérito a quem já tinha chegado para nós até aquele momento. Mas ele fala, ó, e eu e ele, o meu Pai, vos enviará um outro. Então ficou claro. E aí a gente vai lendo, vai estudando esse evangelho, a gente entende que este outro Consolador para nós espíritas é exatamente o evangelho que é nos trazido através da doutrina espírita, que não é outro senão o evangelho do Cristo. Mas agora, de uma forma explicada, de uma forma mais clara, porque o próprio Cristo fala para a gente nesse capítulo aqui, que naquele momento nós não tínhamos preparo espiritual para entender. Mas seríamos nós espíritas então um grupo de ungidos? Só nós temos acesso ao Consolador? Todas as demais filosofias religiosas, de outros países inclusive, não só aqui, estariam então fora desse grupo circunscrito, limitado, que é o Espiritismo? Que existem estatísticas que falam que nós representamos um contingente de 1,8% dos cristãos no Brasil. Então é um grupo ainda muito limitado. Bom, Jesus, Deus nosso Pai maior, ele não faz em nenhum momento, a partir do momento em que ele nos entrega a oportunidade de buscar o seu evangelho, ele não vai limitar que esse evangelho possa chegar a todas as pessoas. Então há de se subentender que o Cristo Consolador, que chega para nós através da doutrina dos Espíritos, ele chega para outros grupos religiosos através das suas filosofias específicas. O que significa que se eu buscar, eu vou encontrar. Mas o próprio Jesus falou isso. Buscareis e achareis. Então, como ele não estava em nenhum momento mentindo, eu entendo que ele chega para o hinduísta, que ele chega para o muçulmano, que ele chega para o cristão de outras filosofias ou de outros grupos não espírita, e por aí vai. Então, o Consolador, que é uma releitura, que é uma segunda etapa do Evangelho de Jesus, chega para todos nós em todos os pontos do globo. E pode, inclusive, não chegar sobre a bandeira, sobre a denominação de cristianismo, sem nenhum demérito ao Cristo. Aí a gente vai estudar e vai entender que Jesus, o Cristo, é um dos espíritos crísticos. Sendo um dos espíritos crísticos, eu posso entender que outros profetas, que outros grandes nomes, outros grandes vultos de filosofias religiosas de outros grupos também têm a representatividade do Cristo, ou seja, o evangelho dele chega do mesmo jeito. Obviamente eu vou entender a grandeza de Deus, nosso Pai, e de toda a organização da espiritualidade amiga para fazer chegar aqui, por exemplo, para nós hoje, determinadas mensagens. Então, é só uma construção, a nossa fala, para entendermos exatamente o nível de organização que nos permite ter acesso ao Cristo Consolador, ou seja, a sua mensagem, da grandeza que foi a sua mensagem, até o ponto de chegar numa psicografia, numa casa de oração como a nossa, numa manhã de sábado como hoje. Então é essa construção. Mais embaixo fala assim, ó: mas o Consolador, que é Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, novamente ele falando, né, Jesus deixando claro, meu Pai, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu tenho dito. Então é uma proposta do Cristo muito clara para que esta mensagem que ele está trazendo possa reverberar ao longo do tempo pelos mais diversos canais, alcançando as mais distantes localidades. Então Jesus entende isso, entende que naquele momento é aquela pregação, é uma pregação curta, por um período curto de tempo que ele esteve fazendo aquele trabalho, mas ele tinha consciência, pelo Espírito que é, né, o mais alto nível de um Espírito encarnado na Terra, foi Jesus. Ele entendia, obviamente, que aquela mensagem ela não seria circunscrita àquele povo, a uma região específica que nós às vezes entendemos aqui, né, uma Canaã prometida. Não é exatamente aquilo. Estava claro que a mensagem dele iria romper barreiras e iria também romper o tempo. Não estaria limitada a um tempo. Então, dentro disso aqui, Jesus promete um outro Consolador. E deixa claro que esse Consolador é o Espírito da verdade. Bom, e por que a gente escolheu esse texto para poder falar no culto Consolador? Porque às vezes, e eu já falei isso outras vezes, em outras oportunidades,
A gente está buscando um consolo, está buscando um afago espiritual numa mensagem, ou seja, está buscando lá fora. O que Jesus deixa claro para a gente, que a gente tem que primeiro preocupar em construir dentro. Então eu estou esperando que uma mensagem psicografada possa fazer com que eu me desperte para uma situação que eu não estou desperto. Que chegando uma mensagem de um ente querido, de uma avó, de um tio, de uma mãe, eu possa enxergar naquela mensagem aspas, puxão de orelha que me faça repensar a minha conduta e a partir daquela mensagem eu efetivamente resolva mudar. E isso, obviamente, é um erro. Porque se existe uma estrutura que me permite receber uma mensagem psicografada, uma dessas premissas é de que eu esteja preparado para receber esta mensagem. Então, antes de fazer uma mudança abrupta, como efeito da mensagem que eu recebo, eu tenho que fazer uma proposta de mudança para me preparar para receber a mensagem. Então, existe aí sim uma inversão que eu estou tentando. Eu estou querendo, antes de bater a porta, que a porta abra. Eu estou querendo, antes de pedir, que eu receba. Então, não é assim. Quando Jesus entrega o Evangelho para a gente, Ele pede uma ação da nossa parte. Então, eu preciso pensar muito. Se eu quero essa mensagem, o que eu estou disposto a fazer de mudança de comportamento que me prepare, que me condicione espiritualmente, que melhore o meu nível de sintonia com a espiritualidade para que eu possa receber esta mensagem. E esse talvez é o mais difícil. Porque a gente já sabe, né? Há muitos, inclusive, sem sombra de dúvida, muito melhor do que eu. A dificuldade que nós temos de nos adaptarmos ao mundo e sermos cristãos no mundo, vivermos todos os valores, vivermos toda a situação, vivermmos todo o contexto social, mantendo os nossos princípios, sendo o cristão que nós nos propomos a ser. Esses dias eu falando numa casa espírita, eu acho que no Obreiros também eu tive a oportunidade de falar sobre isso. Eu fiz um questionamento que eu tenho feito ele para mim. Obviamente, todas as vezes eu escuto aquela sineta fazendo pemp, falando que eu não vou passar naquele teste, não naquele momento. Mas esse comportamento que nós temos no trabalho, esse comportamento que nós temos no lar, com a esposa ou com o esposo, com a namorada, esse comportamento que nós temos com os nossos filhos, se o Cristo Jesus sentasse do meu lado, eu manteria a mesma linha de conduta? Eu contaria as mesmas piadas, com o mesmo nível, às vezes, ou com o mesmo baixo nível de sempre? Eu faria as mesmas brincadeiras? Eu faria o mesmo tipo de negócio? Eu tiraria o mesmo, eu faria proposta de resultado financeiro do mesmo jeito, se o Cristo Jesus, na sua grandeza, sentasse do meu lado, para me acompanhar naquela negociação? Ou eu mudaria o meu comportamento? Eu iria perceber que aquele comportamento ele está equivocado para quem se propõe a andar com Cristo Jesus. Não que sejamos santos, não que sejamos anjos, espíritos evoluídos, porque não somos. Mas será que eu não me incomodo o suficiente para poder levantar e falar, eu preciso melhorar um pouco? Por menor que seja esse pouco, eu tenho que terminar este sábado melhor do que eu comecei ele, porque é isso que vai me condicionar a merecer mensagens. Às vezes eu vou receber a mensagem, sim, por uma situação, pela bondade da espiritualidade amiga e de quem está me enviando para tentar somar comigo e me despertar. Mas eu estou caminhando, eu estou fazendo por onde merecer. Então é uma coisa que a gente tem que parar para poder raciocinar. Porque senão esse Cristo Consolador, ele não consegue fazer morada no meu coração. Nós vamos viver 40, 50, 80, 100 anos dentro da casa espírita. Vamos ler Evangelho, vamos fazer parte de reunião mediúnica, vamos ministrar palestras como eu estou fazendo, e o Cristo não vai conseguir abrir essa porta para dentro de mim, porque eu que tenho que abrir ela do lado de dentro. E não é uma porta que abre com chave. Eu preciso mudar o meu comportamento para poder me permitir receber o Cristo em minha casa interior, que sou eu como espírito. Então esse às vezes é o desafio. E nós precisamos entender então a dimensão do Evangelho.
quando ele fala, e eu vos enviarei o Consolador. Mas, de novo, não é ato fortuito, não é gratuito. Esse Consolador não está chegando para todo mundo do mesmo jeito, porque nem todo mundo quer recebê-lo. Livre-arbítrio. O Livro dos Espíritos deixa isso muito claro. E aí cada um de nós no seu tempo. E não é, obviamente, uma cobrança. É mais uma proposta de reflexão, que eu não faço para quem está me ouvindo e me vendo. Eu faço para mim. O que de fato eu tenho feito para poder merecer, por exemplo, uma mensagem. Se eu pensar, a título de exemplo, na minha mãe que desencarnou já há quase 30 anos, vai fazer o ano que vem 30, então esse faz 29, dia 4 de agosto. E se eu pensar que nesse tempo que ela passou no mundo espiritual, obviamente aqui é toda uma inferência, né, nesse contexto que eu estou fazendo, e se eu pensar ainda que ela era alguém de dentro da casa espírita, então estava aqui conosco, e que retornando ao mundo espiritual, passada aquela fase de adaptação que todos nós temos em menor ou maior escala, que ela chega no mundo espiritual e resolve estudar ou continuar estudando, mas com um nível de seriedade que nem se compara ao que nós temos aqui, e se eu pensar que nesse período de quase 30 anos ela conseguiu uma evolução de conhecimento que não dá para ter paralelo na condição de encarnado, aí eu me faço a pergunta, estou eu pronto para poder receber uma mensagem de alguém que caminhou tanto e que tem uma leitura tão diferente da minha do mundo espiritual? Ou eu quero essa mensagem para poder satisfazer uma curiosidade pessoal, para que ela fale para mim que está bem, alguma coisa nesse sentido, mas que eu não consiga captar daquela mensagem alguma coisa que de fato, e não por ela, mas por mim, possa contribuir comigo para a minha evolução. E assim é qualquer um de nós que tem ente querido já no mundo espiritual. Como é que está essa pessoa? Ah, ela avançou, eu estou pronto para poder receber uma mensagem dela? Como é que está essa pessoa? Não, Paulo, ela desencarnou numa situação muito desafiante, através de um meio tal, meio assim ou meio assado, estava num momento muito infeliz, muito triste ou muito revoltada, e eu já tive notícias ou tenho sentimento de que não está no momento de equilíbrio. Então eu devolvo, né? É uma retórica. Eu estou preparado para ser o ponto de equilíbrio dessa pessoa que vai trazer a mensagem? Na ansiedade de receber a mensagem, eu estou entendendo que eu vou entregar uma mensagem a partir do momento que eu sento para poder fazer uma oração, que eu concentro na música. Não é porque são as mais belas músicas, nas mais belas vozes, não. A profundidade da canção transcende a isso. É um momento de sintonia espiritual única. É o momento em que eu vou, de fato, me entregar a essa espiritualidade e a essas pessoas que estão tentando fazer comunicação comigo e falar para elas, estou com você. Ah, mas eu não estou numa situação boa, o espírito dirá, desencarnado. Eu falo, não, mas nesse momento eu estou bem e eu vou te ajudar. Então é uma troca, mas de novo, para isso eu tenho que entender a dimensão do Cristo Consolador. Ou pelo menos fazer esforço para poder entender a dimensão do Cristo Consolador. Qual é a proposta dele de entregar o Evangelho para nós e qual é a minha proposta de receber esse Evangelho. Não significa abrir mão das coisas do mundo, óbvio que não. Então eu gosto de esporte, eu vou praticar esporte, eu gosto de contar piada, eu vou contar piada, eu gosto de sorrir, é importante que eu continue sorrindo, mas eu tenho apenas que tomar cuidado, estabelecer determinados filtros, porque eu tenho que entender que quem está fazendo aquilo o tempo todo é o cristão que eu estou me propondo a ser todos os dias. E assim é no trato com a família em casa, que é o mais desafiante, não é de fora, não é aqui no centro, é em casa que a gente encontra os nossos afetos profundos e os nossos desafetos profundos. E esse reencontro nem sempre é um reencontro fácil. A gente precisa administrar. E não significa, obviamente, que não seja possível vencer, né? Nós temos a escola de pais aqui, nós voltamos domingo passado, a reunião presencial. E a escola de pais no Obreiros do Caminho, ela tem uma quantidade boa de pais, gente. A nossa reunião tem média acima de 25 pessoas. Pais, mães, avós, bisavós, nós temos 2 bisavós na reunião nossa. Por quê? Tentando buscar informação com a gente,
para poder lidar melhor na relação com os filhos. Mas o que me chama a atenção na escola de pais é o tanto que vem assuntos de casal para a escola de pais, que não é a proposta da escola de pais. Mas os assuntos dos casais refletem nos filhos, então naturalmente surgem. E aí a gente começou domingo passado, e a primeira mensagem minha de abertura da reunião era de satisfação de estar com todo mundo, e que nesse período de quase 2 anos nós tivemos 3 divórcios no grupo. Então, assim, um grupo de 25, 30 pessoas é muita coisa. Então, e por quê? Porque a gente não conseguiu sintonizar, né? A gente e eles, os casais, o suficiente para continuar. Talvez melhor. Inclusive, para uma especificamente, a gente percebe o tanto que está fazendo bem para o casal e para os filhos. Mas e aí, será que eu vou sempre adotar esse caminho? Ou existem meios de fazer diferente? Nós temos situação de pais que decidiram não ficar mais com o filho, ou seja, passar o filho para frente. Será que é esse o caminho? É a melhor saída? Eu não dou conta de criar sozinho. Será que eu estou sozinho? Então, gente, o Evangelho de Jesus, o Cristo Consolador, ele é de fato um Cristo que consola, mas eu tenho que fazer o meu esforço para poder virar essas antenas, para receber isso. Todas as vezes que a gente enxerga o Evangelho de Jesus, a profundidade do Evangelho, e tenta entender ele, a gente percebe que o Cristo, toda a fala dele é uma fala de entregar a nós. É uma fala altamente altruísta. Então ele se entrega a nós sem muitas exigências ou sem nenhuma exigência. Mas ele espera, não que ele pede, ele espera de nós que nós estejamos prontos para poder recebê-lo. Assim é o mesmo princípio de uma atividade de psicografia que está dentro de algo maior, que é o culto consolador. Embora às vezes a gente fique atrás da psicografia e não entende a dimensão do culto. E o culto, ele é maior, ele é uma estrutura maior, porque cada etapa dele importa. No momento em que eu estou falando, por melhor ou pior que seja a minha fala, é um momento de reflexão para nós encarnados que estamos assistindo, para mim que estou falando, e para um grupo considerável de desencarnado. Às vezes na fala minha, ou talvez na fala inspirada espiritualmente, a maior parte das vezes é através de inspiração, não confunda com fala mediunizada, espíritos que estão assistindo, quer sejam encarnados ou desencarnados, têm ali uma virada de chave em relação à leitura da própria vida que tem, como espírito que é, esteja encarnado, esteja desencarnado. Às vezes, na hora que eu estou ouvindo a música, por isso que eu falei que é muito mais do que uma bela canção em belas vozes. É um momento em que eu estabeleço uma rica sintonia. Então ali pode ser a virada de chave, porque eu chego num nível espiritual, de sintonia com a espiritualidade amiga, que eu me coloco na condição de ouvir uma mensagem que reiteradas vezes alguém estava querendo me passar. Às vezes, no momento em que está lendo o Evangelho, alguém lê uma frase, um parágrafo, que eu já li reiteradas vezes em casa, mas não me atentei para aquilo ali, e aquilo ali é resposta para o que eu estava procurando. Às vezes o culto encerra e a gente sai para ir para cada um para suas casas, e eu paro com alguém no estacionamento e vou bater um papo. Daí a importância da conversa ser elevada, da gente não achar que saiu do salão é um salvo-conduto para entregar o que de pior nós temos, inclusive dentro da estrutura da casa espírita. Porque aquela pessoa que veio para assistir uma palestra pública na segunda de tratamento, ou na terça, ou na quinta, ou no culto consolador, ela, diferente de mim, ela está encontrando na casa, naquele momento, talvez uma resposta que a impeça de fazer alguma coisa contra a própria vida. Então, quando eu saio aqui, eu tenho a oportunidade ímpar de continuar somando com aquela pessoa em vibração, em orientação espiritual e falando para ela coisas que edificam. Então é um nível de responsabilidade, sim, e a gente precisa se policiar, porque nenhum de nós não peca nesse assunto. A gente não pensa que é só isso aqui, e não é só isso aqui. Certa vez, há um bom tempo,
eu ministrei um curso de oratória por uma instituição que trabalha com treinamentos de comunicação, e é uma instituição, é uma multinacional de treinamento. Eu me tornei trainer, instrutor de treinamento lá, mas lá tem que falar trainer, né? Que é mais bonito do que instrutor de treinamento. E aí, todos os treinamentos ministrados por essa instituição, eles são, como está acontecendo aqui, eles são filmados. E nós treinamos as pessoas em todas as etapas. E uma das etapas desse treinamento, se for imprescindível ficar com alguma coisa na mão, como eu preciso do evangelho aqui, e não tem uma mesa próxima, em função da câmera, eu tomar cuidado para não fazer isso aqui chamar mais atenção do que a minha fala. Então era uma das coisas que a gente aprendia e depois ensinava. E a outra era como ir para a frente da câmera, né? Então assim, perdão, da câmera. Então assim, é uma coisa muito simples, porque às vezes a gente termina de fazer uma fala e está nervoso, está ansioso, acha que não foi bem, aí você termina, aí o Túlio que está coordenando fala para a gente assim, ok. Aí eu penso que ele já desligou, eu falo, tá bom, já terminou. Só que a câmera ainda pegou. E por que eu quero falar isso? Porque o movimento que a gente faz antes um pouco de começar uma reunião dessa, e isso pode ser alguns minutos, algumas horas ou alguns dias, e o movimento que a gente faz depois que a reunião termina, podem ser alguns minutos, algumas horas, alguns dias, ele importa para a reunião. Porque eu ainda estou dentro do ambiente espiritual, estou dentro de uma aura. A mesma coisa acontece comigo, que estou vendo e que estou esperando uma mensagem psicografada de um ente querido. Tudo que eu fizer, todos os movimentos que eu fizer, um pouco antes da reunião, durante a reunião e um pouco depois da reunião, importa para esse processo em que eu me envolvi de buscar esta mensagem. Então, às vezes, o espírito amigo que quer transmitir uma notícia, qualquer que seja ela, foi levado pela espiritualidade à minha casa. E chegando na minha casa, ele se depara nesse momento com um desequilíbrio espiritual da minha parte e pode entender, por razões N, que não é o momento de trazer a mensagem. Então não é que ele não quis passar a mensagem, é que eu não estava pronto para poder receber. E no momento em que ele foi lá para poder validar, ele percebeu exatamente que eu não estava pronto, e conversando com outros espíritos que com ele estavam, não, é melhor não mandar essa mensagem agora. Então eu interferi diretamente naquela possibilidade que poderia, inclusive, tornar o meu dia um pouco melhor. Para fechar, o Cristo não nos deixa só em nenhum momento. Ele insistentemente está buscando a gente para sermos de fato trabalhadores dele. Como ele fez certa feita, quando ele vai convidar, né, os seus discípulos para o seguirem. E quando ele tem aquele discurso belíssimo que ele fala, vem comigo, vamos pescar almas. Então ele tem feito esse convite todos os dias para nós. E nós temos que criar os mecanismos para estarmos prontos para esta situação. Eu, obviamente, sou mais um dos vários, das centenas de milhares de pessoas que não estão prontas. Mas eu quero ser mais um das centenas de milhares de pessoas que estão fazendo o esforço para ficar pronto. Que possa aproveitar melhor esta estada reencarnatória. Que possa, ao desencarnar, em algum momento de avaliação, perceber que houve um avanço, por menor que seja ele, o suficiente para poder não sofrer em ter ficado estagnado, ter ficado parado. Esse talvez seja o maior desafio. Voltando nesse encerramento a fala sobre a minha mãe, eu gostaria de em algum momento de sentar com ela, daqui um dia, daqui um mês, daqui um ano, daqui 100 anos, em algum momento que a espiritualidade nos permitir, e poder com ela fazer uma avaliação de que sim, valeu a pena. Aí eu acho que a gente vai entender a dimensão de uma encarnação. É quando a gente senta com os nossos entes queridos e a avaliação é positiva, num nível de conversa de intimidade. É sentar com aquela pessoa que nos foi extremamente cara enquanto encarnados e carinhosamente poder ouvir daquela pessoa, ó, você mandou bem, hein? Você conseguiu algumas coisas muito legais lá. Parabéns, que coisa boa, estou feliz com o que você fez, diante do que você tinha. Então esse esforço a gente tem que fazer. E eu acredito de verdade que em algum momento nos será dada a oportunidade de sentarmos com esses entes queridos e obter deles a avaliação mais profunda que nós temos. Só que até que isso aconteça, minhas irmãs e meus irmãos, eu preciso sim
fazer de cada dia uma construção para esse reencontro. Que Jesus nos abençoe, que essas famílias que estão aqui na nossa casa de oração, próximas de transmitir suas mensagens, possam receber o nosso abraço e que ao término deste culto, quer seja presencial, quer seja virtual, nós tenhamos as melhores notícias dessas pessoas. Porém, se eu não tiver, que eu possa entregar para eles em oração a minha melhor notícia. Que Jesus esteja conosco, contigo. Agradecendo aqui o nosso irmão Paulo de Tarso, como foi colocado no momento da consolação, né, que eu disse no início, eu acabei de receber a minha mensagem. Estou muito satisfeito. Se eu não receber nenhuma mensagem de um ente querido hoje, eu sairei pelaquela porta com o coração brilhando de alegria. Muito obrigado, Paulo de Tarso. Me dá até emoção. Bem, meus irmãos, como nós nos encontramos aqui sem público, estão nos assistindo de casa, os nossos irmãos que nos trouxeram a mensagem, eu vou convidar todos os médios trabalhadores mentalmente para que nós possamos fazer uma vibração. Vamos estender as nossas mãos mentalmente para que todos esses irmãos queridos que colocaram o nome no caderno e que estão desencarnados e que estão encarnados, possa receber essa vibração. Então vamos elevar o pensamento neste momento, meus irmãos, minhas irmãs, juntamente com esse grande auxílio da espiritualidade, que essa vibração positiva de amor, de luz e transformação possa atingir a todos os corações do que aqui se encontram presentes, desencarnados e encarnados, e que possa ser direcionado também até os lares, as famílias daqueles irmãos que se encontram com o coração apertado, com a saudade aflorando, com a tristeza da perda do teu ente querido, da separação desse ente querido, que essa vibração, que essa mensagem de amor possa chegar até todos eles, em forma de consolação, em forma de amor, em forma de lenitivo, e que todos recebam fraternalmente o abraço e o amor do Cristo, que é o nosso mestre, que é o nosso consolador na nossa caminhada evolutiva neste planeta. E que assim seja. Ante os que partiram, nenhum sofrimento, na terra, será talvez comparável ao daquele coração que se debruça sobre outro coração regelado e querido que o ataúde transporta para o grande silêncio. Vê a névoa da morte estampar-se, inexorável, na fisionomia dos que mais amamos, e cerrareis os olhos no adeus indescritível. É como despedaçar a própria alma e prosseguir vivendo. Digam aqueles que já estreitaram de encontro ao peito um filhinho transfigurado em anjo da agonia, um esposo que se despede, procurando debalde mover os lábios mudos, uma companheira, cujas mãos consagradas à ternura pendem extintas, um amigo que tomba desfalecente para não mais se erguer, ou um semblante materno acostumado a abençoar, e que nada mais consegue exprimir senão a dor da extrema separação, através da última lágrima. Falem aqueles que, um dia, se iniciaram, esmagados de solidão, à frente de um túmulo, os que se rojaram em prece nas cinzas que recobrem a derradeira recordação dos entes inesquecíveis, os que caíram, varados de saudade, carregando no seio o esquife dos próprios sonhos, os que tatearam, gemendo, a lousa imóvel, os que soluçaram de angústia, no ádito dos próprios pensamentos, perguntando, em vão, pela presença dos que partiram. Todavia, quando semelhante provação te bata à porta, reprime o desespero e dilui a corrente da mágoa na fonte viva da oração, porque os chamados mortos são apenas ausentes e as gotas de teu pranto lhe fustigam a alma como chuva de fel. Também eles pensam e lutam, sentem e choram. Atravessam a faixa do sepulcro como quem se desvencilha da noite, mas,
na madrugada do novo dia, inquietam-se pelos que ficaram. Ouvem-lhes os gritos e as súplicas, na onda mental que rompe a barreira da grande sombra e tremem cada vez que os laços afetivos da retaguarda se rendem à inconformação ou se voltam para o suicídio. Lamentam-se quanto aos erros praticados e trabalham, com afinco, na regeneração que lhes diz respeito. Estimulam-se à prática do bem, partilhando-te as dores e as alegrias. Rejubilam-se com as tuas vitórias no mundo interior e consolam-te nas horas amargas para que te não percas no frio do desencanto. Tranquiliza, desse modo, os companheiros que demandam o além, suportando corajosamente a despedida temporária, e honra-lhes a memória, abraçando com nobreza os deveres que te legaram. Recorda que, em futuro mais próximo que imaginas, respirarás entre eles, comungando-lhes as necessidades e os problemas, porquanto terminarás também a própria viagem no mar das provas redentoras. E, vencendo para sempre o terror da morte, não nos será lícito esquecer que Jesus, o nosso divino mestre e herói do túmulo vazio, nasceu em noite escura, viveu entre os infortúnios da terra e expirou na cruz, em tarde pardacenta, sobre um monte empedrado, mas ressuscitou aos cânticos da manhã, no fulgor de um jardim.